Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre clínica médica de répteis, assunto este presente na disciplina Clínica Médica de Animais Selvagens do curso Medicina Veterinária do IFAM. O plano de aula tem os seguintes objetivos: descrever a etiopatogênese, sintomatologia, diagnóstico, terapêutica e profilaxia de doenças que acometem répteis e discorrer sobre procedimentos para a conduta clínica ao atendimento de répteis. É importante salientar que essa é uma aula inicial. Nós iremos trabalhar nos próximos vídeos outras doenças referentes à clínica de répteis. Então hoje nós iremos trabalhar 11 doenças, nos próximos vídeos mais outras doenças que podem acometer esse táxon. Inicialmente, é importante a gente relembrar um pouquinho dos conceitos, dos fundamentos que nós trabalhamos nos últimos vídeos sobre aspectos semiológicos de répteis, sobre a administração de fármacos em répteis, colheita de material biológico. E é importante trazer que esses animais eles têm hábitos e características morfofisiológicas bastante peculiares. Então é importante entender não só a questão da classe, mas as características específicas das espécies. Mais do que isso, entender também essas características individuais desses espécimes. Então, um exame físico adequado, uma contenção física feita de maneira correta, se necessário, realizar uma contenção farmacológica. Todos esses aspectos são importantes no ato clínico. Esses animais, eles são acometidos por questões ambientais, por situações no qual o próprio ambiente vai oferecer a ele, causando alguma doença. E também pode ocorrer também brigas entre animais, um manejo sanitário, genético, nutricional, de maneira que esses animais sejam acometidos por doenças. Tá? Répteis, normalmente, eles são acometidos por bactérias gram-negativas, não que não ocorra com gram-positivas. Tá? Então a gente tem aí Pseudomonas, Aeromona, Salmonella, são alguns gêneros de uma grande lista de bactérias gram-negativas relacionadas ao processo patológico em répteis. E pelo fato de esses animais serem acometidos principalmente por gram-negativas, muitos clínicos optam por realizar o tratamento com fármacos, com antibacterianos específicos para este grupo. Só que a gente sabe que o ideal é que se faça uma cultura, uma coleta desse material, um suave, um lavado traqueal, uma coleta do material justamente para que a gente defina realmente qual o micro-organismo que pode estar acometendo esses animais, bem como os fármacos específicos para estes. Então o ideal é a gente fazer a coleta desse material junto com o exame de antibiograma. Tá? Até porque muitas vezes pode se isolar também micro-organismos gram-positivos, como Streptococcus, tá? Que podem também causar determinadas doenças nesses animais. Tá? Lembrando que os répteis eles também têm uma taxa metabólica diferenciada de outros grupos, e é muito importante que a gente considere principalmente o intervalo no qual esses fármacos serão administrados. Então, fármacos, por exemplo, que são administrados 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia em mamíferos, em répteis muitas vezes vão ali a cada 3 dias. Então, a gente tem que ter um olhar muito grande na terapêutica desses animais para que a gente não
cai aí num processo de intoxicação. Tá? Então, durante a explanação de hoje, a gente vai estar trabalhando, né, esses grupos, esses fármacos, trabalhando essa terapêutica, mas é importante que vocês considerem esses fatores a serem colocados agora. Tá? Então, inicialmente, falaremos sobre lesões cutâneas. Se a gente for considerar esse grupo, né, de lesões cutâneas, são diversas situações no qual o animal pode ser acometido, por exemplo, lesões lacerativas, abrasivas, ulcerativas, perfuro-cortantes, queimaduras, e acaba sendo uma rotina, infelizmente, dentro da clínica veterinária de répteis, porque esses animais eles vão estar susceptíveis a principalmente erros de manejo ou estresse. Tá? Então, é necessário que a gente faça uma prevenção e tenha aí uma atenção por parte dos manipuladores, por parte dos tratadores, dos tutores, dos médicos veterinários, dos profissionais no qual vão estar manejando esses animais, porque, por exemplo, objetos pontiagudos que vão estar ali no recinto, às vezes o próprio galho de um recinto, o substrato do recinto pode estar causando essas lesões, inclusive até acidentes mais graves. Tá? Tem que ter muito cuidado com o gradeado de recintos. Tá? Normalmente são materiais ali que não vão causar grandes problemas, mas pode ser que o animal fique ali preso, ou então num ato de fuga, num display de agressividade, esse animal pode estar se machucando nesse local. Tá? Além disso, esses animais podem se machucar também por meio de presas vivas, tá? Por roedores, lagomorfos, e muitas vezes até insetos podem causar algumas lesões nesses animais, tá? Como grilos, baratas. E outro acometimento que infelizmente podem ocorrer também são queimaduras. Tá? Sejam essas queimaduras pelo recinto, tá? No qual, devido a esses animais serem colocados em terrários, e recomenda-se que tenha ali uma fonte de calor. Se essa fonte de calor não for dosada ou manejada de maneira correta, também pode estar causando queimaduras. Queimaduras podem ser observadas também em animais de vida livre. Imagina textudines terrestres, por exemplo, o jabuti, no fragmento florestal, no qual está tendo uma queimada, um desmatamento, é um animal que não tem uma mobilidade muito grande. Tá? Então esse animal, infelizmente, pode ser acometido. Outra situação que acontece, infelizmente, também é o contato com cães, com gatos, com crianças. Tá? Infelizmente, tanto os cães e os gatos quanto as crianças podem aí estar gerando algum acidente com esses animais. Ou então é um manipulador, é um tutor novo, um tratador que ainda não tem muita experiência, no momento da contenção, está gerando essas lesões traumáticas nesse animal. Lembrando que o substrato a gente tem que ter também muito cuidado e a troca constante para que não gerem aí essas abrasões, não gere uma dermatite, uma lesão no local. Tá? Então é interessante que a gente monitore esses animais, que a gente diariamente faça a inspeção no recinto e observe os animais, porque soluções de continuidade como estas rapidamente podem evoluir para um processo infeccioso mais grave, no qual inclusive pode causar ali até uma septicemia no animal. Ou então ser uma fonte ali para uma proliferação de larvas de mosca, né, de miíase, o que pode ser algo extremamente ruim para o animal. Então, os sinais clínicos que a gente pode estar observando é um processo inflamatório, que pode evoluir para um processo infeccioso, hemorragias, necrose,
Então, são sinais clássicos aí de lesões, e é importante que a gente consiga classificar também o tipo de lesão no qual a gente citou anteriormente. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, dependendo da situação, é importante que se faça um diagnóstico por imagem também, ou então a coleta de um material para cultura, para antibiograma, justamente se eu tiver aí uma fonte infecciosa devido a essa solução de continuidade. Então, na conduta clínica, então a gente pode fazer o tratamento, se for algo que não seja tão amplo, se for uma lesão menor, a gente pode estar fazendo apenas o tratamento local, se não a gente associa aí com o tratamento local com o tratamento sistêmico. Então, aí traz algumas recomendações, né, o uso de antibacteriano, lembrando que a gente pode aí estar lançando mão de alguns mais específicos ali para bactérias gram-negativas, por exemplo, aminoglicosídeos como a gentamicina, quinolonas como a enrofloxacina, ou algum fármaco de amplo espectro aí que resolva e previna e corrija o processo infeccioso no qual tenha essa situação. Em répteis a gente leva em consideração aquilo também em relação ao uso de antibacterianos, tá, gente? Isso vai servir para todas as doenças, a gente vai comentar mais para frente, tá? Lembrando que o uso de aminoglicosídeos a gente tem que ter muito cuidado, principalmente animais com nefropatias, animais com desidratação, ok? Dependendo da situação, a gente pode estar lançando mão aí também de um anti-inflamatório, tá? De um AINE, se for o caso, e se a lesão for muito extensa, né, a gente ali suspeitar que o animal está sentindo uma dor muito grande, a gente lança a mão também de um analgésico, tá? Além disso, aí a gente tem, né, o tratamento tópico, né, aí uma limpeza com solução fisiológica, né, NaCl, a gente pode estar usando aí também clorexidine, tá, e uma pomada aí antibacteriana local, tá? E tem as pomadas com neomicina, tá, que pode funcionar muito bem, tá, nesses animais, ok? Aí, além disso, o tratamento de suporte, tá? A gente, fluidoterapia, dependendo da situação, ela também auxilia no processo de recuperação do animal. A gente pode estar lançando mão também do uso de vitaminas, né, tá? E, dependendo da situação, aí realizar um procedimento cirúrgico, né, uma debridação no local, né, justamente para retirar ali se tiver uma lesão com presença de necrose, e a síntese, né, uma sutura no local para que se diminua aí essa solução de continuidade. Tá? E é claro, como profilaxia, a correção do manejo para que se evite a origem desta situação no qual o animal vai estar submetido. Lembrando que lesões cutâneas, grande parte delas são evitáveis. Então é importante que se faça a boa elucidação desse aspecto. A próxima situação que podem ocorrer em animais répteis, a ectoparasitose. Lembrando que quando a gente fala de ectoparasitose, a gente está falando aí de um grupo muito grande. Então a gente vai trazer o que a gente mais observa aí em répteis, tá? Então nós temos a policiose, tá? O agente principal que a gente observa aí é o Ophionychus natricis, tá? Então o Ophionychus ele é conhecido ali como piolho de cobra, e infelizmente ele é bastante difundido dentro aí de criatórios, em alguns zoológicos, e às vezes fazer o controle dele é muito complicado. E esse agente ele é vetor da bactéria gram-negativa Aeromonas hydrophila, que causa pneumonia e septicemia hemorrágica em serpentes. Então não é
um simples agente que vai simplesmente causar ali anemia, estresse no animal. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado e o controle ele é fundamental. Já já a gente vai falar um pouquinho mais como funciona esse processo. E também a ixodidiose. Tá? Então a presença de carrapatos. E aí a gente destaca aí o gênero Amblyomma, mas também podem ser encontrados outros gêneros e tem inúmeros trabalhos de presença de carrapatos em répteis. Destaco que aqui em Manaus, por exemplo, grande parte de animais que são capturados em resgate, principalmente ofídeos, eles vêm acometidos de carrapatos. Tá? E o controle, o contato desses animais aqui no meio urbano, ou então em áreas rurais, próximas aí de propriedades rurais, acaba facilitando aí a presença desses carrapatos neste grupo. Tá? Então é um animal ápoda, né, que não tem ali muito como fazer esse controle e infelizmente os carrapatos aí acabam se aproveitando muito dessa situação. Tá? Então é importante entender o ciclo biológico dessas espécies, tá? Justamente para que a gente evite que esses animais sejam infestados por esses agentes, tá? Então, como sinais clínicos, aí, estresse, prurido, descamação, anemia e pode gerar até disequidise. Tá? Eu vou falar disequidise mais para frente. Então, como diagnóstico, aí, ó, diagnóstico exame físico e também pode-se fazer um exame microscópico, tá? Através até o uso de lupa, ou então às vezes o próprio aparelho microscópio a gente consegue ali definir até nível de espécie. Tá? Então, como eu falei, tem muito trabalho sobre. Sugiro até que vocês verifiquem as principais espécies que acometem os répteis aqui da nossa cidade, né, da cidade de Manaus. Tá? Tem alguns trabalhos publicados sobre. Então, como conduta clínica, a gente tem como ser utilizado, tá? O tratamento através de banhos de imersão, o intervalo de 15 dias com solução de triclorfon, tá? 0,2%. É bastante eficiente, tem que ter muito cuidado, né, com a toxicidade. Tá? Ou então através do uso do fipronil spray. Tá? Também tem que ter um cuidado aí na toxicidade. Além disso, é importante que se faça a desinfecção do terrário, do bebedouro, do local onde o animal está presente, lembrando que é um desafio, principalmente quando se tem um substrato no local, que também a gente pode estar utilizando aí uma solução de triclofon a 2% no local. Então, a prática da correção do manejo ele é fundamental. A entrada de animais novos no plantel é importante que se faça uma quarentena, que se faça um bom exame físico. Além disso, animais resgatados que vão ser realizados uma soltura, é importante que se faça a retirada desses carrapatos, desses piolhos, para que a gente não... Primeiro que se corrija, né, o problema do indivíduo, do animal, mas também que a gente não possa aí tá reintroduzindo, então translocando junto com o animal do resgate esses parasitos. Além disso, quando a gente fala de ectoparasitose, tá, não é tão incomum, tá, mas outras ectoparasitoses a gente acaba encontrando também em répteis, tá, como miíases, sanguessugas, principalmente em animais com hábitos semiaquáticos. Tá? Então vocês também podem estar encontrando relatos de caso desses parasitos também. Próxima doença, dermatite. Lembrando que quando a gente fala o termo dermatite é um termo muito amplo. Né? Tá? Então nós temos ali uma etiologia bacteriana, fúngica e viral, ou viral, e às vezes também a associação das duas.
dermatite é um desafio muito grande, até na clínica de mamíferos, né? Mas é extremamente importante se definir o agente etiológico, porque ali vai ser o ponto norteador para a conduta clínica. Então, saber se é bacteriano, se é fúngico ou viral é fundamental. Aí a gente cita, né, alguns exemplos de origem bacteriana. Por exemplo, a gente pode encontrar aí dermatite bacteriana causada por salmonela, que causa problemas em cascos de Tegitudines, Citrobacter, que podem causar polidermatite, também em répteis, e também o Dermatófilos, que também causa dermatite bacteriana. Tá? Além disso, nós temos as dermatites fúngicas. Tá? Vocês podem até observar a presença aqui de uma dermatite fúngica, e lembrando que o fungo está presente no ambiente devido a problemas ambientais no local, locais com alto índice de umidade do ar, ventilação comprometida e temperaturas que vão propiciar essa problemática. Porém, o uso prolongado de antibióticos, estresse, lesões cutâneas e também uma dieta não adequada também pode proliferar a dermatite fúngica. Então, tem alguns exemplos que a gente pode estar encontrando. Tá? Dermatite causada pelos agentes etiológicos Tricófito, Geotrichium, Chrysosporium, Aspergillus, Tricosporo, Penicillinum. Então, é importante que se faça o isolamento desse agente para que se faça a condução adequada do animal. Imagina tratar uma dermatite fúngica com um antibacteriano, né? Não vai funcionar muito bem. Além disso, nós temos dermatites fúngicas. Tá? Então, aqui talvez até um exemplo para vocês aqui numa micrurus, né, numa cobra coral, tá? Uma dermatite vesicular, que conhecida também como doença das bolhas ou blister disease, que vai formar vesículas no tecido subcutâneo e normalmente ela vai estar associada por infecções por Xanthomonas maltophylla, tá? E é interessante que também já foi isolado também a presença de outros agentes, como pseudomonas, aeromonas e estafilococcus. É uma doença que não está muito bem definida, tá? O processo patogênico dela. É importante que se faça mais estudos e vai gerar aí uma dermatite vesicular muito severa nesses animais. Tá? Além disso, outro exemplo de dermatite viral é a dermatite por poxivírus em jacarés, que também podem estar causando dermatite, principalmente a nível de membros em jacarés. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. E é importante ratificar a questão do manejo. Tá? Então, está aqui, por exemplo, um Textudine com um ambiente ali com bastante sujidades e tudo. Então, é importante ratificar essa situação. Então, como sinais clínicos, o animal pode apresentar aí dermatite ulcerativa, necrosante, nodular, no qual ali pode ter um processo de descamação, de uma infecção no local, até que pode evoluir, infelizmente, até para uma septicemia, levando o animal a óbito. Então, como diagnóstico, importantíssimo realizar o exame físico adequado e exames complementares também. O hemograma, para saber a situação do animal em relação à resposta do sistema imunológico, bem como a questão hematopoética, né? O exame cito-histopatológico e também a cultura. Lembrando que o antibiograma é algo também importantíssimo para a conduta clínica. Tá? Então, como exemplos aí nós temos o uso de antibacterianos, que podem ser também locais quanto sistêmicos,
é importante que se faça uma cultura e um antibiograma para se definir bem esse antibacteriano, mas podem ser os mesmos que eu citei anteriormente, tá? Como enrofloxacino, como gentamicina, ou antifúngico. Tá? Antifúngico em répteis a gente pode estar usando aí o itraconazol ou o cetoconazol. Tá? Além disso, o uso de anti-inflamatórios e analgésicos podem ser levados em consideração, dependendo da situação. Tá? Lembrando que o uso destes também podem trazer benefícios, tá? E normalmente a gente não como os répteis são animais que não demonstram muita dor, assim como os mamíferos, né, as aves, às vezes a gente, infelizmente, o senso comum não leva muito em consideração o uso da analgesia, mas é extremamente importante, tá, gente? Além disso, o tratamento tópico, né, a solução fisiológica com o uso de clorexidina também e antibiótico no local. Lembrando que infecções fúngicas podem ser associadas também, além do uso do antifúngico, utilizar também o antibacteriano. Tá? Além disso, tratamento de suporte, né, fluidoterapia, se for o caso, o uso de, se for nutricional, o uso de um complexo vitamínico, mineral, aminoácido pode estar contribuindo, mas muito cuidado também no uso destes, né, para não gerar uma sobrecarga no animal. Tá? E a profilaxia fundamental e a correção do manejo. Lembrando que, assim como as lesões cutâneas, parte destas, né, parte das dermatites, elas são evitáveis também. Próxima doença é desequidise, e é bom que a gente já faz uma correlação com o que a gente viu anteriormente. Vocês viram que a presença de ectoparasitos podem causar desequidise. A desequidise, primeiro a gente tem a equidise. A equidise é o processo de muda do animal. Então, serpentes, elas fazem uma muda inteira, né? O corpo do animal todo realiza esse processo de muda. E lagartos, por exemplo, eles fazem uma muda parcial, uma muda local. Tá? E quando a gente fala, a gente até observa aí na imagem animais com desequidise, aqui o iguana com um processo de desequidise aqui na cauda, e aqui um teiu, né, um jacuraru com desequidise, e aí já com uma dermatite decorrente dessa desequidise, e vai ocorrer a desequidise normalmente quando o animal não vai realizar essa muda de maneira adequada. Alguns autores não, em alguns locais o pessoal chama de retenção de muda ou muda encruada. Tá? Normalmente pode estar relacionado ao ambiente no qual o animal está presente e que estava, né, o que está inadequado para a muda. Lembrando que o animal, ele muitas vezes ele utiliza do ambiente ali, do substrato, de galhos, de itens que estão no recinto, justamente para realizar, para auxiliar nesse processo de equidise. Outra situação pode ser desidratação, tá? Que vai causar um ressecamento ali exagerado no local, uma baixa umidade também no local, infecções e a presença de ectoparasitos. Então, é importante aí mais um ponto importante em relação ao manejo. Tá? Quando a gente fala de desequidise, acaba sendo infelizmente uma rotina também dentro da clínica de répteis. Tá? Então é importante entender ali como que ocorre esse processo. Então, os sinais clínicos, o animal ele vai apresentar ali uma descamação ali no local, uma dermatite ali na região, o animal pode sentir bastante prurido ali no local. E é importante observar também, em especial, a região dos olhos e da cauda.
tá? Que podem ter complicação com essa equidise retida, principalmente no olho, né, com a escama ocular, o que pode causar ali perda de visão, abscesso, necrose ali nessa região ocular e também demais complicações ali na região caudal. Tá? Então é importante que se faça esse cuidado e respeitar o animal nesse processo de equidise. Normalmente nessa época o animal está com um estresse maior. Tá? Então perceber que o animal está em processo, quando você perceber que esse animal está em equidise, deixar ele num ambiente tranquilo, evitar manejos exacerbados nesse período. Tá? Então o diagnóstico é clínico. Claro, se for uma dermatite, a gente pode estar considerando o que a gente comentou no slide anterior. E a conduta clínica, a gente pode estar realizando ali banhos de imersão com água morna, lembrando que é água morna, não é água quente, lembrando que são répteis, então muito cuidado com essa temperatura, com a presença de glicerina também. Tá? Tem outras recomendações também, às vezes na literatura a gente encontra também o uso de fitoterápicos, de plantas, né, para auxiliar nesse processo. Tá? Quem gostar dessa parte de fitoterapia pode estar procurando também alguma dessas recomendações. Tá? É interessante que também alguns autores recomendam o uso de suplementação vitamínica, principalmente aí a vitamina C e a vitamina A. Tá? A vitamina C ela auxilia aí no processo de processo antioxidativo, né? E a vitamina A ela tem todo um papel de proteção da pele, melhorando até estas, né? Melhorando aí até o processo de elasticidade. Tá? E eu não coloquei, mas é importante também, como eu comentei anteriormente, o processo de desidratação. Então verificar se o animal está bebendo água, o quanto que ele está bebendo água e também está realizando, se for o caso, a fluidoterapia nesses animais. Então, profilaxia, a correção do manejo, ela é fundamental. Abscessos. Abscessos têm característica bem peculiares, né? Quando a gente fala de répteis, esses animais, eles quando a gente trabalha a questão exudativa desses animais, os répteis não produzem a enzima lisozima, ou seja, o exudado que em mamíferos, por exemplo, é de um aspecto bem purulento, em répteis vai ter um aspecto mais caseoso e mais firme, tá? Como se fosse uma massa mesmo, tá? Impossibilitando que esses abscessos, que esses locais sejam drenados e também que se faça ali a atuação do sistema imunológico para a drenagem desses fluidos desse determinado local. Por isso que o abscesso ele vai ter um crescimento contínuo naquela região no qual vai aparecer o abscesso. Tá? Então, devido a isto, a gente acaba encontrando bastante isso na clínica, né, em diversos locais no corpo do animal. Então a etiologia ela é bacteriana, com a presença aí, principalmente de bactérias negativas, tá? que podem ser simplesmente um micro-organismo que está ali no ambiente, tá? Que podem se aproveitar também ali de ferimentos na pele, de lesões na pele do animal, uma solução continuidade, que podem ser ali pontos de infecção nesse local, tá? Então, o manejo, né, mais uma vez, é extremamente importante, né? O manejo sanitário e higiênico é um fator predisponente para isso, tá? Aqui a gente traz, né, sinais clínicos, então edema, consistência firme, tá? A nível de diagnóstico é importante que se faça citohistopatológico, né, um swab para tentar isolar ali o micro-organismo e também o antibiograma. Dependendo da situação,
a gente pode até estar realizando ali o diagnóstico por imagem, uma imagem radiográfica, para saber também a extensão desta lesão. Então, a gente observa que alguns abscessos em alguns locais, tá? Então, a gente tem aqui um abscesso timpânico, por exemplo, tá? A gente e essa região é uma região bem característica, né, de presença de abscessos, tá? Aqui na, na, na região dorsal aqui dessa Piton, tá? Então é importante que se faça, e como diagnóstico diferencial, tá? A gente também pode estar observando ali e tentando fechar que seja, né, tentar analisar que é um abscesso, mas a gente também pode suspeitar ali de uma neoplasia também no local, né, de um linfoma, de uma neoplasia maligna ali no local, tá? Então, como conduta clínica, não adianta só usar o antibacteriano, tá? Tem que ser realizado o procedimento cirúrgico, tá? A retirada dessa lesão, dessa massa, tá? Realizar ali o processo de debridação, uma antisepsia bastante adequada, né? E a síntese ali do local, tá? Porém, recomenda-se também, né, pós esse procedimento cirúrgico, também realizar ali o uso de um antibacteriano para evitar ali a recidiva dessa situação, tá? Além disso, o uso de anti-inflamatórios e analgésicos, conforme a gente citou anteriormente, tá? E uma limpeza ali no local para se evitar a proliferação no local, né, um processo infeccioso no local, tá? Então, com profilaxia, a correção do manejo é fundamental, tá? A gente vai falar sobre hipovitaminose A mais para frente, tá? Então, esses abscessos também podem ser de origem nutricional, tá? Então, quando a gente falar de hipovitaminose A, a gente vai trazer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Próxima doença, até próxima situação, né? A dita hipovitaminose A, que a gente estava comentando agora há pouco, né? Trazendo esse gancho, tá? Então, como etiologia, o animal vai apresentar ali uma deficiência de vitamina A, e essa carência ela vai alterar o metabolismo de células epiteliais, que vai causar uma metaplasia de origem escamosa, a hiperqueratose dos epitélios, principalmente a nível ocular quanto nível respiratório. Então, os répteis, alguns autores citam que eles não absorvem adequadamente o beta-caroteno, que ele é uma substância que é encontrada principalmente em vegetais e é considerado um importante precursor da vitamina A. Então, uma fonte de dieta de vitamina A diária, preferencialmente, é fundamental para textudines. Então, essa deficiência é encontrada principalmente em textudines. Acaba sendo também tem bastante relato na literatura sobre, principalmente em tigre d'água, tá? em traquemes. Então, como sinais clínicos, o animal pode estar apresentando a incoordenação motora, dificuldade de locomoção, descamação de carapaça, desidratação e blefaroedema e dispneia. A blefaroedema é um sinal bem característico dessa doença, tá? Então, como diagnóstico, a gente pode fazer o diagnóstico clínico, tá? Mas é importante que se faça, já que essa deficiência de vitamina A, ela também pode causar problemas respiratórios. Então, um exame radiográfico é fundamental, um hemograma, justamente para que a gente consiga fechar esse diagnóstico e que o animal tenha um bom prognóstico com essa conduta clínica,
tá? Então, a conduta clínica recomenda-se aí uma suplementação vitamínica, tá? Então, a suplementação vitamínica com a vitamina A, tá? Eu coloquei aí a vitamina C, tá? Mas principalmente o uso da vitamina A, tá? A vitamina C ela entraria aí como um tratamento de suporte, tá? Então eu acabei copiando errado aqui essa parte, tá? Então a vitamina C vem para cá, tá? Então o tratamento principal é a suplementação vitamínica com vitamina A, tá? Na literatura a gente encontra aí alguns autores citando, tá? Então é importante que nesse processo de suplementação vitamínica se faça a administração de vitamina A, tá? A gente pode utilizar aí 200 unidades internacionais por quilo, tá? Ou então 1.000 a 5.000 unidades internacionais por quilo uma vez por semana, tá? E essa dieta é importante que se considere aí a situação e a dieta no qual o animal vai tá sendo exposto, né? Sendo encaminhado para esse animal, porque se a gente faz a administração via no alimento de vitamina A e suplemento com vitamina A, é importante que se faça essa dosagem de maneira adequada, tá? Então vocês podem estar procurando aí nos bulários a recomendação aí específica para esses grupos, tá? Então eu trago aqui uma sugestão de terapia, tá? Além disso, o tratamento de suporte, né, fluidoterapia é fundamental. Se o animal apresentar ali um processo infeccioso, o uso de antibiótico é fundamental, tá? Para que a gente corrija essa situação, tá? E obviamente a correção do manejo ela é fundamental para que a gente não tenha aí mais problemas de hipovitaminose nesses animais. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre hipovitaminoses, tá? Outra situação, e essa extremamente importante, tá? Que é a estomatite. A estomatite ela pode acometer todos os grupos de répteis, tá? Mas principalmente serpente. A gente encontra aí vários relatos na literatura, tá? A etiologia normalmente ela é causada por bactérias gram-negativas. Aí a gente destaca o gênero Aeromonas, tá? Citrobacter, Pseudomonas, tá? Mas também pode ser encontrados, já foram isolados, bactérias gram-positivas como Staphylococcus e Streptococcus, além também de estomatite fúngica. Tá? Já foi encontrado, por exemplo, estomatite por aspergilos. Então, vocês já estão entendendo ali que no diagnóstico ele é fundamental que a gente feche realmente o agente etiológico. Então, como fatores predisponentes, a gente pode estar encontrando um animal imunossuprimido, um animal com alto nível de estresse, superpopulação no local, uma nutrição inadequada, umidade e temperatura no local também de maneira errônea, fomites ou traumatismos. A qualidade da presa, da alimentação desses animais também é fundamental, porque essa presa também pode estar carregando micro-organismos para esse local. Tá? E é um desafio, né, gente, fazer o diagnóstico, realizar ali o exame de rotina da mucosa oral desses animais, mas é necessário, ok? Então, como patogenia, a gente tem ali a proliferação microbiana nesse local. Detalhe, essa lesão pode evoluir de uma estomatite até uma esofagite, uma gastrite, enterite, tá? E até pneumonias, além dos seguintes sinais clínicos: anorexia, cialorreia, placas caseosas orais, lembra lá da lisozima, hemorragia oral, ulceração, necrose, osteomielite, perda de dente, também os animais podem estar apresentando, septicemia
E também a gente pode evoluir, e infelizmente os animais podem evoluir para óbito. Como diagnóstico, o exame físico é fundamental. Na aula de semiologia eu mostrei para vocês como que a gente faz esse processo de abertura de boca em serpentes, tá? Em serpentes e em lacertídeos também mostrei, em crocodilianos, na verdade mostrei em todos, né? Exames complementares, e aí realizar um hemograma, um SUAB para o isolamento e cultura microbiana, antibiograma histopatológico é fundamental, tá? A gente pode ali, se for o caso, se demorar, por exemplo, aí os processos de isolamento, a gente já pode começar, por exemplo, com um antibiótico para gram-negativas e à medida que a gente já tem o resultado do exame, a gente fecha ali um antibiótico mais específico ou continua com o anterior. Tá? Dentro da conduta clínica, ali a gente usa o uso do antibacteriano, lembrando que se for, obviamente, uma estomatite fúngica, o uso de um antifúngico, aí no caso do itraconazol, por exemplo. Uso de anti-inflamatórios e analgésicos, nesse caso o uso de anti-inflamatório é bem importante. Tá? Imaginem aqui na boca desse animal esse processo que vai causar ali, vai ter um edema, vai ter um rubor muito grande, então imagina o quanto que esse animal deve estar sofrendo, né, em relação à dor. Tá? Então, além disso, o tratamento tópico ele é fundamental. Então a gente pode estar usando ali para antisepsia o clorexidine. Tá? A gente pode realizar a abertura da boca do animal com o uso de uma gaze ou até mesmo o algodão e o auxílio de uma pinça anatômica. A gente vai embebedar esse algodão ou essa gaze com clorexidine e proceder aí a limpeza em toda a mucosa. Tá? Além disso, o fluidoterapia é fundamental, tá? Para dar esse suporte para o organismo do animal. Tá? Suplementação vitamínica com vitamina C e vitamina A, alguns autores também recomendam. E dependendo da situação, a gente fazer também um procedimento cirúrgico para retirada ali de uma formação caseosa, ou realizar ali uma debridação no local para que tenha ali um processo de reestruturação epitelial no local. Tá? E como profilaxia, a correção do manejo é fundamental para que se evite novas situações de estomatite. E assim, parece algo simples, por exemplo, em outros grupos de animais, no caso de répteis, infelizmente o animal pode evoluir muito rápido para o óbito. Ok? Então é importante que se faça o tratamento de maneira adequada e, dependendo da situação, utilizar até antibióticos mais potentes para resolver a situação do animal. Tá? Às vezes a gente não tem uma resposta muito rápida. Próxima situação, aí a gastroenterite. Lembrando que quando a gente fala de gastroenterite, a gente está ali evoluindo, né? Está falando de estomatite, então posso encontrar também esofagite, gastrite, enterite. Tá? Então processo inflamatório, infeccioso, aí, intestino delgado, intestino grosso. E normalmente a origem também é bacteriana, tá? Bacteriana a nível de gram-negativo. Tá? Os principais agentes que a gente encontra dentro das bactérias é o gênero Salmonella. A gente pode também encontrar protozoários também causando esse processo infeccioso. Aí a gente destaca a Iméria e a Isóspora. Tá? De origem viral, presença de eumintos a gente vai falar nos próximos slides. Antibiótico terapia,
que também pode ter um reflexo ali na morte da microbiota local, causando uma diarreia no animal, tá? E também a nível de estresse. Então, dietas inadequadas, manejo inadequado, tudo isso pode facilitar a presença de gastroenterite. Quando a gente traz casos de gastroenterite em serpentes, é importante que a gente conheça o aspecto das fezes destes animais. Tá? Pode variar bastante dentro da mesma família, dentro da mesma ordem, a característica das fezes. Lembrando que as fezes está muito relacionada ao aspecto morfofisiológico do sistema gastroentérico, né, do tubo digestivo, do tubo digestório. Além disso, o tipo de dieta desse animal. Tá? Então não adianta de falar, o animal está com diarreia se eu não conheço o aspecto normal dessas fezes. Como sinais clínicos, a gente observa o animal aí com apatia, anorexia, tá? Dependendo da situação, até uma regurgitação, né, êmese, tá, do animal, processo diarreico, hepatomegalia, septicemia e óbito. Como diagnóstico, realização de um bom exame físico e exames complementares, como hemograma, coprocultura, antibiograma, radiografia, ultrassonografia e endoscopia. Porque também essas gastroenterites podem estar relacionadas com a presença também de corpos estranhos. Quando a gente define a conduta clínica, é importante que a gente analise aí o agente etiológico. Tá? Então, antibacterianos, né? Então, a gente utiliza para infecções bacterianas específicas para estes, né? Uso de protozoaricidas. A gente até destaca aí o uso do metronidazol, por exemplo, que dá para ser utilizado, ou antihelmínticos. Tá? Antihelmínticos eu vou falar no próximo slide, eu vou falar aqui umas sugestões de alguns fármacos. Tá? Fluidoterapia é fundamental, né, para um processo de gastroenterite. Ali há uma perda hidroeletrolítica muito grande, então é importante que se faça essa reposição. E a correção da dieta. Tá? Como profilaxia, correção do manejo também é fundamental. Salienta-se que muitos desses micro-organismos eles vão ser vinculados ou pela água, ou pelo alimento, pelo ambiente, pelo contato com outros animais. Então, a gente traz aí algumas imagens, tá? Então, a presença de criptosporídeo, tá? em esfregaço de fezes de testudines, tá? Então é difícil às vezes realizar o diagnóstico, tá? Principalmente a nível de coprocultura, mas é importante que a gente consiga definir essa doença aí de maneira mais rápida possível, tá? Endoparasitose, e a gente dá continuidade ao que a gente comentou anteriormente, tá? E aí, gente, vocês vão ver uma infinidade de parasitos que podem acometer doença nesses animais. E aí uma situação muito importante. Não é porque ele tem um parasito e quer dizer que esse parasito está causando alguma doença nesse animal, está causando alguma situação adversa para esse animal. Tá? Então, muitos desses acabam tendo ali um processo simbiótico com o hospedeiro. Tá? Então, é extremamente importante analisar esse aspecto. Uma situação importante é que, dependendo da situação, o animal está com um nível de estresse muito alto,
eu posso ter uma proliferação, uma multiplicação, uma reprodução desses micro-organismos dentro do organismo animal. Outrora era algo que não causava problemas para o animal e devido a uma situação adversa acabou tendo um processo de infestação ou de infecção, no caso de protozoários, né, muito grande nesses animais, tá? Animais que foram capturados ali em vida livre, ele tem ali o agente parasitário e não causa diarreia, não causa pneumonia, não causa nenhum problema, porque o animal, o organismo está em equilíbrio. A partir do momento que eu coloco o animal em estresse, ou tem uma deficiência nutricional, ou modifico o manejo, uma época reprodutiva, um processo infeccioso, pode ser que os parasitas eles venham aí no bojo desse déficit do sistema imunológico, tá? Então, ratificando, não é porque tem apresenta o parasito que quer dizer que o animal está com aquela determinada doença, tá? Mas, obviamente, traz aí indícios muito grandes, tá? Então, vocês vão encontrar na literatura inúmeros casos, tá? Eu arrisco a dizer que é a área de animais silvestres que mais se tem relato, mais trabalhos científicos, a parte de parasitologia, de doenças parasitárias é bastante forte dentro da medicina de répteis, tá? Tanto que eu trouxe aí inúmeros gêneros, né, inúmeros grupos, inúmeros táxons que podem estar causando doenças, né, problemas nesses animais, tá? Quando a gente traz, e aí a gente tem que fazer uma diferença, né, de animais de vida livre e animais em cativeiro. E animais de cativeiro a gente consegue fazer o controle melhor desses determinados parasitas, né? No manejo ex situ a gente acaba encontrando situações mais específicas e no manejo in situ, às vezes até a gente encontra animais ali com um exame coproparasitológico que tem ali 3, às vezes até 5 espécies diferentes e o animal está com as fezes normais, né? Tá? Então, quando a gente divide aqui, a gente tem os eumintos, né? A gente acaba trazendo um destaque ali na presença de pentastomídeos, né, de eumintos que vão causar lesões pulmonares em serpente. Tá? Então, uma situação muito específica, tem bastante relato de caso, tá? Principalmente no gênero Bótropes, né, em jararaca, em cascavel também. Tá? Aqui nessa imagem a gente observa a presença de trematóides na cavidade oral. Tá? E a gente também consegue observar a presença de eumintos tanto gastrointestinais quanto pulmonares. Tá? E aí a gente no caso aqui é o gênero Rhabdias, tá? E aqui é Ascarídeos, tá? Então dentro de eumintos a gente tem aí uma infinidade de relatos, né? E protozoários a gente traz aí alguns gêneros, né? Entamoeba, Cryptosporides, Eimeris, Ósporo, tá? Que também podem estar causando situações, a gente até citou anteriormente nas gastroenterites, tá? Então, sinais clínicos, é importante a gente observar o tropismo desse agente parasitário. No caso aqui eu trouxe trematóides na cavidade oral, aqui o porocéfalos na região pulmonar, ascarídeos na região gastroentérica e Rhabdias na região pulmonar. Então aqui grupos parecidos, né, todavia com tropismo em regiões bem diferentes. Então é importante que esses sinais clínicos eles sejam caracterizados. Por exemplo, vermes pulmonares
vão causar ali problemas mais a nível respiratório, né? O animal vai ficar dispneico, pode evoluir ali para uma infecção pulmonar local. Aqui eu posso ter uma estomatite, nessa região eu posso ter ali um processo de gastrite, uma enterite. Então é importante entender esse processo. Como diagnóstico, a gente pode fazer o coproparasitológico, que é o exame ali básico, né, para ser realizado, tá? Para a definição desse qual agente que está realizando essa situação, tá? Como conduta clínica, ou uso do antihelmíntico ou uso de protozoaricida. Aí exemplo de antihelmínticos a gente traz aí o levamisol, febendazol, praziquantel e pirantel, tá? Dependendo ali do grupo a ser utilizado, tá? E também até o uso da ivermectina, tá? Lembrando que a gente não recomenda-se o uso em textudines, tá? Da ivermectina. Além disso, o uso de protozoaricidas, tá? Então aí o febendazol, né, o metronidazol, que a gente pode estar lançando mão nesse processo, tá? Além disso, tratamento de suporte fundamental, fluidoterapia, além da correção do manejo e fundamental o exame coproparasitológico de rotina, né? Então a gente recomenda ali a situação do animal, o animal está doente, então realizar ali a cada 7 dias, tá? Animais sadios, ter uma rotina animais cativos, né? Ter ali uma rotina de exame coproparasitológico para que se evite infecções, né? E processos de infestação desses animais, tá? E por fim, a gente fala de pneumonia. Então, pneumonia também é um quadro bastante complicado aí em répteis, tá? Normalmente a etiologia ela é causada por bactérias gram-negativas, tá? A gente destaca aí a Pasteurella, o micobactério e o micoplasma, tá? Considerando inclusive que a gente comentou sobre hipovitaminose A, sobre pentastomídeos, tá? Que também podem proliferar, pode predispor também essa situação. Então, pelas particularidades anatômicas, né, morfofisiológicas do sistema respiratório dos répteis, tá? Como, por exemplo, a ausência de um diafragma funcional, os répteis e a ausência, né, deste, os répteis eles não vão tossir e esses fluidos eles vão tender a acumular muito nos pulmões, tá? O próprio fato do animal estar ali no ambiente, no caso ali os semiaquáticos, tá? Pode predispor também essa determinada situação e isso faz com que seja ali um meio de cultura para micro-organismos oportunistas nesse local, tá? Então os fatores que a gente pode observar predisponentes, além do que a gente citou anteriormente, são um manejo inadequado, manejo sanitário, nutricional desse determinado animal, tá? O estresse desse animal, temperatura, umidade inadequada no local, tá? E também em relação à estomatite que a gente comentou anteriormente, tá? Em relação ao diagnóstico, aos sinais clínicos, perdão, o animal ele pode apresentar dispneia, anorexia, apatia, secreção nasal e oral, além de estertores, tá? No diagnóstico, exame físico, tá? Considerando o que a gente comentou na aula de semiologia, exame físico de répteis, e exames complementares. Aí é importante que se faça um pool de exames, tá? Hemograma, um suave, lavado traqueal pulmonar, tá? Para isolamento, cultura microbiana, uso de antibiograma e também radiografia, tá? A radiografia ela é bem importante, tá? Que a gente consegue observar ali a radiopacidade em casos positivos de pneumonia, né? Então, aqui a gente observa aqui, ó, os animais com presença de secreção nasal, presença de bolhas, tá? Aqui a gente tem ali o animal com essa região do pescoço com bastante edema, tá?
aquele abaulamento, aquela movimentação anormal de nado, quando o animal está com, com pneumonia também pode ser observado. Tá? E aqui o processo de pneumonia, como eu comentei anteriormente, além do aspecto de presença de exudado no local. Né? Então, conduta clínica, este é fundamental, o isolamento e o antibiograma, tá, gente? Mas a gente pode estar lançando mão aí de antibióticos para resolver a situação, tá? Lembrando que eu comentei até de presença de micoplasma, né? Tá? Uso de nebulização com o uso de fármacos, tá? Dependendo da situação, tá? A gente pode estar utilizando até antibióticos aí específicos, né, para nebulização, além de anti-inflamatório e, dependendo da situação, também de analgésico, tá? Além disso, tratamento de suporte, a fluidoterapia é fundamental, lembrando que o animal pode estar ali com edema nas cavidades respiratórias, então muito cuidado, tá? Dependendo da situação, recomenda-se até o uso de um diurético também, tá? E a suplementação vitamínica, tá? Com utilização de vitamina C e vitamina A, que podem também estar auxiliando aí na recuperação do animal. Então, como profilaxia, a correção no manejo no qual o animal vai estar inserido, ok? Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje, tá? A gente tem aí a leitura recomendada, sugiro que vocês façam leitura desses materiais, justamente para complementar o que a gente comentou hoje, principalmente focando na questão dos fármacos, tá? No Cubas, tá? No Cubas Silva e Catão Dias, Tratado de Animais Selvagens, tem lá tabelas de fármacos para ir com a posologia, com a dose por miligrama por quilo a ser recomendado, tá? É importante que vocês façam, principalmente observação. Não está aqui, mas também tem alguns índices terapêuticos, como o Bretas Viana, tá? Que podem ser também observados lá a essa dosagem adequada, tá? Então, a gente finaliza aí com a frase de Hipócrates, tá? Há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que sabe. A ciência consiste em saber. Em crer que se sabe reside a ignorância. Então, vocês viram que são situações que a gente tem que realmente fazer uma investigação para que a gente consiga aí realizar a conduta clínica mais adequada para esses animais. Então, grande abraço e desejo aí bom estudo para vocês, tá?